Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Sou Paulo Ricardo, aqui da Igreja Metodista em Riviera, na cidade de Bertioga. Vamos falar hoje sobre servir e servir direito. Vamos dar lá um pulinho lá em Reis, 2 Reis, no versículo 6, onde conta a história que Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Os discípulos, seus profetas, disseram a Eliseu: Este é o lugar ao qual vivemos contigo. Nos é estreito. Deixa-nos ir ao Jordão e cada um corte dali uma viga para que façamos para nós mesmo lugar para morar. E ele respondeu: Ide. Depois falou a um deles, dizendo: Se desejares, vem com os teus servos. E ele disse: Irei. Então foi com eles e, chegando ao Jordão, cortaram algumas madeiras. Mas aconteceu que, quando um deles estava derrubando o tronco, o ferro do seu machado caiu no meio das águas. E ele gritou, dizendo: Eu te suplico, meu senhor, teu servo o havia pedido emprestado. Então o profeta de Deus lhe perguntou: Onde caiu? E ele seguiu e lhe mostrou o lugar onde Eliseu cortou um pau e colocou e lançou, e ali o fez flutuar o ferro. E depois disso, tomou, estendeu a sua mão e o tomou. Então aqui o que aconteceu? Esse servo havia pego um machado emprestado e o machado soltou da madeira. E a parte de ferro, lógico, que caiu na água e afundou. Na minha vida e na sua vida, isso muitas vezes vai acontecer. Você pegou algo emprestado para usar e isso vai acabar se danificando. Por falta de zelo de quem emprestou ou por falta de zelo de quem está usando. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós pegamos algo emprestado. E muitas vezes as pessoas elas querem pegar emprestada, hoje na igreja, a pregação de um outro irmão, um vídeo que pegou, que achou uma ideia interessante, mas ele não viu como ele funciona, não viu se precisava de um ajuste, nem entendeu, apenas quis usá-lo. Parece muito fácil ser usado esse machado aqui, mas o machado ele não é feito para derrubar. Ele é feito para cortar, ele é feito para separar, ele é feito para construir. Muita gente quer usar o machado para cortar fora, para derrubar. E por que o machado tem um cabo de madeira? Poxa, não poderia ser então um cabo de ferro? A madeira é justamente para que ele fique mais leve, para que ele fique flexível numa pancada. Se você tiver um machado com corpo totalmente de aço, inclusive a barra, ele vai, quando ele bater, ele vai vibrar e você vai sentir a dor. Por isso, o machado ele é projetado para ter um cabo de madeira. Muitas coisas parecem que são feitas de forma erradas, mas tudo tem o seu funcionamento. Se olharmos ali para os discípulos, cada um dos discípulos de Jesus era diferente. Ali haviam pescadores, cobradores de imposto, tesoureiro, guerreiro. Se você procurar na Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo, o que cada um dos apóstolos era. E por que Jesus escolheu pessoas diferentes? Havia mais pescadores. Se nós formos olharmos, há mais pescadores. Um grupo que reúne muitas pessoas em qualquer lugar que chega são os pescadores. Então, Jesus, sabendo disso, com certeza Jesus escolheria homens que teriam o coração voltado para ele e sabendo que ali seria uma forma de se locomover com mais facilidade, atravessando os mares ali com os barcos, de prover alimento, a questão de ter o contato. Poxa, mas por que trouxe um cobrador de impostos? Porque ele saberia lidar com a parte administrativa. Isso é claro, eu estou pressupondo com base em tudo que eu li aqui, em alguns estudos que eu fiz, dentro da Bíblia. E aí nós tínhamos ali um tesoureiro. Quem era o tesoureiro? A Bíblia relata que Judas era quem cuidava do dinheiro. E ele também passava a mão, porque ali tem um texto em João 12, que relata que ele era ladrão. Antes de trair a Jesus, já falava ali que ele era um ladrão ali no meio. Mas e por que Jesus permitiu que ele ficasse ali? A casa de Deus, ela é para todas. Então eu tenho que pôr alguém na administração da igreja, mesmo que essa pessoa... Não. Ali, Jesus tem um propósito na vida de Judas.
Judas se arrepende. O grande erro de Judas, quando ele se arrependeu, foi achar que ele tinha que tirar a própria vida, porque ele não era digno de estar ali. E não foi para isso que ele foi chamado, mas foi uma escolha dele. Jesus não ia intervir, Deus não vai intervir nas tuas escolhas. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer, como você tem que andar, como você tem que fazer. Voltando à parte das ferramentas, se você for em casa, você vai olhar que onde tem parafusos, existem vários tipos de parafuso. Fenda, Phillips, cabeça arredondada, cabeça chata, o corpo do parafuso, a rosca é até o final, outros têm um espaço. Poxa, mas por que tudo isso não podia ser de um jeito só? Cada um tem uma função. Eu tenho uma função na igreja, você tem uma função na igreja. Na minha casa eu tenho uma função, você tem uma função na sua casa. Para isso existe um motivo de cada parte ser diferente. Cada peça tem a sua ferramenta adequada para ser apertada. Então, nós não podemos pensar que nós somos a ferramenta certa para apertar todos os tipos de parafuso, porque nós vamos espanar alguns parafusos. Por isso que uma caixa de ferramenta tem tantas ferramentas diferentes. Cada ferramenta para cada uso adequado. Tem ferramentas que é para fazer força e tem ferramentas que é para fazer força nenhuma. Então que nós possamos ser ferramentas na casa de Deus. Imaginarmos que a casa de Deus é uma grande caixa de ferramenta. E para que servem as ferramentas? Para construir, para arrumar, para consertar, para ajustar. Não podemos usar a ferramenta errada, não podemos ser ferramenta errada na vida das pessoas. Temos que tomar cuidado e entender qual é o parafuso que essa pessoa vai ser quando nós formos fazer ali algum ajuste. Qual é a necessidade de aperto? Muitas vezes não há necessidade de aperto, é apenas um ajuste. Que eu e você possamos ser uma ferramenta de uso correto na vida de cada um. Deus abençoe a todos e um ótimo dia.